Pessoal, boa tarde. Muito se fala da reforma da Previdência e o que vai atingir para a segurança pública, o que vai afetar a nós, policiais civis. Então, várias palestras nós já fizemos, essa é a terceira palestra, só que essa palestra é focada para a segurança pública, para os policiais civis identificar e esclarecer, tirar qualquer dúvidas em relação à reforma da Previdência aqui no estado do Mato Grosso. Para isso, nós chamamos o Bruno Sá. Doutor Bruno, ele é da equipe do MTPrev e ele faz parte da equipe da construção do texto da reforma da Previdência para o estado do Mato Grosso. Então, nada melhor de quem vai estar com a mão na massa para estar explicando e explanando para a gente como vai ficar para a Polícia Civil aqui no estado do Mato Grosso essa reforma da Previdência. Boa tarde, doutor Bruno, seja bem-vindo ao Sindicato dos Investigadores do estado do Mato Grosso e nós vamos passar a palavra para o senhor para tirar todas as dúvidas e quem quiser fazer pergunta após a apresentação do doutor Bruno, é só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês, tá? Boa tarde, agradecer o convite de todos para estar aqui, em nome, inclusive, do presidente do MTPrev, doutor Eliton. Nós temos aí, até por ordem do governador, fazendo um périplo, né, atendendo a todos que têm dúvidas sobre a reforma, deixando bem claro que tudo que foi feito, que está sendo discutido, foi feito às claras, foi feito de forma transparente. Todos aqueles que já tiveram acesso ao texto que foi apresentado pelo governador ao Conselho de Previdência, em torno de uns 20 dias atrás, puderam ver que no texto não tem nada diferente do que foi explanado. Qual foi a decisão tomada? Ou melhor, antes de falar de decisão, a gente precisa entender algumas questões importantes. Quando a reforma foi encaminhada no início desse ano pelo governo federal, ela foi encaminhada respeitando todo o contexto histórico que existia no país. Que contexto histórico era esse? De que os servidores federais, os servidores estaduais e os servidores municipais têm as mesmas regras previdenciárias. Isso foi objeto de debate no Congresso. O Congresso optou por excluir servidores estaduais e municipais, manteve a reforma integralmente para quem está na iniciativa privada, integralmente para os servidores federais, e essa exclusão de servidores estaduais e municipais, ela não foi feita de forma integralmente, ela foi feita de forma parcial. Então, existem regras que vão alcançar e que já estão alcançando os servidores públicos estaduais obrigatoriamente. Uma delas é a obrigação de que a contribuição previdenciária seja no mínimo igual àquela que é cobrada dos servidores federais. E a reforma já está aumentando para 14% a contribuição dos servidores federais. Então, não há alternativa ao Estado. O Estado também tem que aumentar porque essa obrigação continua. Mas as regras de concessão de aposentadoria, elas foram, digamos assim, não excluídas, mas houve uma liberalidade para estados e municípios poderem editar as regras que quisessem, que achassem mais prudente ou até manter as regras atuais. Qual o critério para essa edição dessas regras? Que não houvesse desequilíbrio no sistema. A edição de regras não pode causar desequilíbrio no sistema. Bom, dentro desse contexto, começam as discussões no âmbito estadual. E a decisão não vamos ser injustos, não vamos quebrar aquilo que vem dentro de um contexto de longo tempo. Então, vamos aplicar aos servidores do Estado as regras que vão ser estabelecidas para os servidores federais. Essa foi a decisão governamental, e partindo dessa decisão é que foi construído e apresentado o nosso texto. Quem pôde acompanhar o debate na semana passada com o fórum do Fórum Sindical, que o Dr. Carlos Mendonça fez uma palestra, inclusive deve ter visto ele falar, olha, eu tenho até minhas dúvidas se o fato de tirar estados e municípios vai valer, porque pode ser que lá na frente o Supremo diga que isso não vale e tem que aplicar as mesmas regras para todo mundo. Se isso acontecesse hoje, nós estaríamos tranquilos, porque a nossa proposta já contempla essa realidade.
E partindo desse pressuposto, o pessoal da área de segurança pública, excluindo os militares, é claro, solicitaram uma reunião com a Casa Civil, nós estivemos lá, fizemos uma explicação e dessa reunião saiu a ideia de estarmos aqui hoje falando com todos, justamente para quê? Para poder não só discutir a reforma, mas poder clarear várias situações que estão na reforma federal e que o fato de estarem na reforma federal faz com que, caso a proposta estadual passe pela Assembleia, sejam replicados ou venham a acontecer aqui em Mato Grosso, tá? Então, é com esse pressuposto que a gente vai partir, discutindo basicamente as aposentadorias. Nesse sentido, eu vou só avançar um pouquinho para dizer o seguinte: uma das coisas que os estados não têm liberdade para discutir está na questão que envolve as modalidades de aposentadoria. Ou seja, o Estado não pode criar uma modalidade. Não, eu vou criar aqui uma modalidade de aposentadoria por prêmio, né? O servidor que se destacar mais ao longo da sua carreira pode se aposentar com esses requisitos. Não. As modalidades de aposentadoria a serem adotadas pelo Estado têm que ser aquelas que estão estabelecidas na Constituição Federal. Quais são elas? Hoje, nós temos a aposentadoria compulsória, a aposentadoria que deixa de se chamar aposentadoria por invalidez e passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, e a aposentadoria voluntária. Por que voluntária? Porque antes você tinha aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo. Agora isso acaba e se torna aposentadoria voluntária, onde o principal requisito é a idade mínima. Os demais requisitos têm que ser previstos em lei. E essa aposentadoria voluntária é que dá origem às chamadas aposentadorias especiais, né? E aí, dentro das aposentadorias especiais, tem a questão que envolve o professor e tem a divisão propriamente dita das aposentadorias dos demais casos considerados como especiais, com algumas peculiaridades. Vocês estão vendo aí que está mantido lá a questão que envolve agentes nocivos, a questão que envolve servidores com deficiência, e chegamos aqui na principal mudança da aposentadoria especial. Por que principal mudança? Hoje, como a nossa reforma não passou e ainda vale a legislação antiga, vale a Constituição antiga, vamos falar assim. Então, nós estamos falando de ainda aposentadoria por atuar em uma atividade de risco. Porque é assim que falava o parágrafo 4º, antes da emenda 103, e ele continua valendo para quem não mudou ainda, quem não fez sua reforma. Isso era um conceito muito amplo. Aí entrou guarda municipal, quem estudou e acompanhou viu que até o oficial de justiça quis entrar nessa linha aí para ganhar essa aposentadoria. Esse conceito acabou. Agora, as aposentadorias especiais, nesse caso, eu tenho chamado particularmente de forças de segurança. É uma aposentadoria especial destinada às forças de segurança, excluídos os militares. Então, quem que ela abarca? Ela abarca o policial civil, ela abarca o pessoal os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, a polícia penal, né? Eu tenho me repreendido, como o deputado João Batista tem falado, é polícia penal, Bruno, para de falar isso. Então, abarca esse grupo. No final, a gente pode até falar um pouquinho sobre a questão da polícia técnica, que também está dando uma grande divergência, mas hoje, tirando para nosso interesse, é claro, ainda tem a Polícia Federal, tem a Polícia do Senado, a Polícia da Câmara, mas assim, para nosso interesse, são essas três entidades que estão protegidas ou que estão acobertadas, têm essas regras diferenciadas. As demais não. E como é que ficam as demais? As demais vão ter que provar, vou insistir no exemplo, como é que fica o oficial de justiça? O oficial de justiça vai ter que provar que ele exerce uma atividade sujeita a um agente nocivo, ainda que esse agente nocivo seja o perigo. Por quê? Porque aqui, em tese, não está, a princípio, se discutindo perigo. Ou melhor, não se está discutindo o perigo da profissão. Está se discutindo, como eu digo sempre, o perigo do cargo. Como assim o perigo do cargo?
vocês devem saber que existe um questionamento muito grande com relação à aposentadoria especial do policial, pelo fato de que ele é policial, ele tem direito? Não deveria ser igual o professor, está na sala de aula? Não deveria ser só para o policial que está na delegacia? E eu sempre brinco o seguinte, olha, é bem diferente. É simples você entender por que a aposentadoria do policial é diferente. Como é simples? Se o bandido entrar na casa de um policial e encontrar ele no ônibus e descobrir que ele é policial, ele não vai perguntar se ele está na delegacia ou não. Ele já vai partir para uma ação mais enérgica. Então, assim, o risco aqui, ele não é por onde você atua, é inerente à função. Mas existe gente discutindo se tem que estar na linha de frente ou não. Mas essa não é a discussão aqui. Bom, partindo dessas premissas, primeira coisa, tá? Lembrar para todos que, tirando até agentes nocivos, né? Tirando o professor, né? Todas as outras aposentadorias também se aplicam ao policial. Então, nós não vamos falar de todas elas. Nós vamos discutir aqui a aposentadoria especial. Né? Até porque seria muito tempo discutir, são várias regras, então nós vamos discutir aqui a aposentadoria especial. Partindo dessa premissa, aqui, né? Nós vamos começar aqui, ó. O que disse lá a Constituição Federal no seu artigo 40, mais especificamente no parágrafo 4b. Podem ser estabelecidos, por lei do ente federativo, requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria daqueles que ocupam essas categorias. Tá? Então, isso é o que está lá no parágrafo 4b. Onde vai ser estabelecido isso pelo ente federativo, que aqui inclui a União, em lei complementar. Certo? Ok? Então, tá, beleza. Então, a emenda passou a valer em 13 de novembro de 2019. Cadê a lei complementar? Como regular isso? O que a emenda fez? Ela criou duas situações. Ela criou uma nova regra geral, que é a regra que vai se adequar a quem? Ou que vai alcançar quem? Aqueles que estiverem ou que ingressarem no serviço público, na carreira, na respectiva carreira, é óbvio, né? Após a mudança. Para a União, aqueles que ingressarem na Polícia Federal, no sistema prisional, a partir de 13 de novembro de 2019. Para o Estado de Mato Grosso, para aqueles que ingressarem a partir da entrada em vigor da reforma aqui. Quando vai ser isso? Ainda depende de muita coisa. Depende do Conselho, depende da Assembleia e assim vai. Tá? Então, quando isso acontecer, as novas regras dos novos policiais serão, né? Idade mínima igual para ambos os sexos, 55 anos, 30 anos de contribuição, sendo 25 anos na mesma atividade. Aí se você fala assim, Bruno, mas isso não está escrito em lugar nenhum na proposta do Estado. Isso está exatamente no artigo 140A e 140D, que faz as remissões às normas da emenda 103. Tá? Então, quem quiser depois lá, eu vou deixar esse material com vocês também salvo aqui, não tem problema nenhum. Pode ir lá que vocês vão encontrar a remissão ao artigo 9º. Ok? Então, essa será a nova regra de concessão. Bruno, e como é que vai calcular? Aí nós chegamos na nossa amiga média contributiva. Nova regra para os novos, ok? Opa! Fui eu que esbarrei aqui, foi mal. Como é que é a média contributiva hoje? A média contributiva hoje, você vai pegar todo o período do cidadão de julho de 94, de quando ele ingressou, até a aposentadoria, tirar os 80% maiores, somar, dividir pelo número de meses que você encontrou nesses 80% maiores e vai encontrar o resultado da média. A média não pode ser maior do que a última remuneração, mas pode ser igual ou menor. Isso é como se calcula hoje, ok?
Quando a reforma passa, essa metodologia de cálculo muda. Ela passa a ser essa aqui, com 2 impactos básicos. Tá? Onde está isso? Está lá no artigo 26 da emenda 103. Qual a principal mudança? Está lá em destaque. Lembra que até hoje é 80%? A hora que passar a reforma, passa a ser 100%. Passar aqui reforma, a reforma do Estado, então o Estado está fazendo isso? Não. O Estado está copiando o que já vale para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, desde 13 de novembro deste ano. Tá? Média de todo o período. Bruno, eu andei olhando, tem um dispositivozinho lá que permite que eu exclua os piores tempos. Realmente, tem isso lá. Só que aquele tempo que você exclui do cálculo da média não serve para nada. Você não pode pegar, eu vou tirar aqui 2 anos e vou averbar isso no INSS. Não pode, está vedado. Então, tirou do cálculo, não vai servir para nada. Ok? A metodologia em si é a mesma coisa, 100%. E aí a novidade. Você vai receber o resultado da média ou você não? Os novos vão receber o resultado da média? Não. Eles vão receber 60% desse resultado. E vão receber 2% a mais por ano de contribuição que ele tiver acima de 20. Então, o policial, como ele tem que ter 30, ele tem no mínimo 10 anos a mais. 10 anos a mais são mais 20%, ele vai ter 80%, ele já sai com 80% da média. Volto a insistir. Quem? Vocês? Não. Quem entrar depois. Ok? Tranquilo? Então, esse é o contexto de quem entrar pós-reforma. Agora, deixem as portas abertas, por favor. Para quem está assistindo e não está vendo, tem bastante gente aqui. Por isso eu estou pedindo para deixar as portas abertas, para ver se dá tempo de eu sair correndo. Tá? Importante. Bom, e eu que já estou, como é que eu fico? 2 regras de transição. Que estão onde? Lá no artigo 5º da reforma. Tá? Da emenda 103. E no nosso caso, você vai encontrar a reprodução do artigo 5º onde? Lá no parágrafo 6º do artigo 40 da Constituição Estadual. Como são essas regras? A primeira, eu não vou ler aqui, eu vou dar alguns destaques em especial no que está escrito, porque tem o quadrinho para ver melhor. Mas olha aqui, esse destaque aqui, ó, o policial civil que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda. Por que eu estou dizendo isso? Muita gente tem me questionado. Não há nenhuma fração com 2003 aqui. Perceberam? Então, todos nós que já estamos, policiais, estamos sujeitos ao artigo 5º. Culpa de quem? Do artigo 5º. Tem um responsável? O artigo 5º. Porque ele diz isso... Ah, bom, aí eu já não sei, né? Quem elaborou, já não sei. Mas o artigo 5º da Federal, né? O nosso aqui só reproduz. Deixar isso claro mais uma vez. Aí não é comigo. Vamos lá. Mas chegaremos no mexer nele aqui. O artigo 5º diz que é todos que entraram até a entrada em vigor desta emenda. Então, todos nós. Se a emenda levar 6 meses para passar aqui, mais os que entrarem nos próximos 6 meses. Ok? Outra questão importante. Nós nunca tivemos problemas aqui com contar o tempo dos senhores como policiais militares para efeito de atividade policial. Alguns outros estados têm esse problema. Aqui, nós só não reconhecemos como atividade policial o tempo de Forças Armadas. E por quê? Porque existe uma decisão do STJ que diz que não é atividade policial para esse efeito. Isso está sendo resolvido. O parágrafo 1º do artigo 5º diz que o tempo de policial militar e o tempo de Forças Armadas é considerado atividade policial para efeitos da Lei Complementar 51. Então, assim, policial militar a gente já aceitava, policial e bombeiro, e aí, passando a reforma, a gente vai começar a aceitar o de Forças Armadas. É indiscutível, está bem claro agora, não tem o que questionar, ok?
Então, como é que ficariam essas regras? O que diz lá aquele artigo? Licença poética, tá? Para quem está ao vivo, quem está me assistindo. Não ficou bem, mas para quem não sabe, sou eu. Mas você não é polícia, tá, gente? Mas é só para reproduzir que é a regra do homem, gente. Tá? E minha consorte. Consorte de me ter. Não é porque o conceito antigo consorte, né? Então ela tem sorte de me ter, ela está com sorte de me ter. Então, para simbolizar a mulher, ela também não é polícia, tá? Deixar isso claro. Bom, o que diz o caput do artigo 5º? O policial que tiver 55 anos de idade, independente de sexo, pode usar os requisitos da Lei 51. 30 de contribuição, 20 de atividade policial para o homem. 55 a mulher, 25 de contribuição, 15 de atividade policial para o homem. Ou seja, a 51 está reproduzida daqui para cá, a inovação é a introdução dos 55 anos de idade. Ok? Essa é a... Opa. Essa é a que eu estou chamando de primeira regra de transição. E aí tem o que eu estou chamando lá de parágrafo garantia. O que é esse parágrafo garantia, gente? O parágrafo 2º diz, ó, aplica-se às aposentadorias dos servidores do Estado as normas constitucionais que estiverem vigentes até a data de entrada em vigor da legislação local que mudar. Então, não estou falando até agora, ó, isso vai valer para quem tiver até mudar. Aquilo que eu falei lá atrás, a primeira só vale para os novos. Esse parágrafo confirma, ele está lá no artigo 5º, ele confirma tudo que eu estou falando. E aí, a gente chega na segunda regra de transição. Tá? O que diz essa segunda regra de transição que está lá no parágrafo 3º do artigo 5º e que aqui está reproduzida no parágrafo 6º do artigo 40, do 140. Ela diz o seguinte, aplica-se a Lei Complementar 51 para os servidores das polícias, lembrando que entrarem até a data em vigor dessa emenda, da entrada em vigor dessa emenda, está lá no caput, ok? Ele pode até, ou melhor, aplica-se a 51 e nós vamos deixar, ou melhor, vai se autorizar que ele se aposente com uma idade reduzida. No caso da mulher, 52, no caso do homem, 53. Desde que haja o cumprimento de um pedágio. Para ficar mais fácil, vamos lá no quadro. Tá? Então, pela segunda regra de transição, o homem... Opa, ficou errado aqui a idade, ó. Corrige aí você que está me acompanhando. 53... Quem está assistindo ao vivo, 53, tá? Lê esse 53 aqui. 52, ok? Todo mundo aí leu? Beleza? Depois a gente corrige no material aqui de luz para deixar o certinho. 30 e 25 de contribuição, porque é a regra da 51. 20 de exercício na atividade policial. 15 para a mulher. E o pedágio? O pedágio é de 100% do que faltar para completar esse tempo aqui. Então, vamos fazer um exercício aqui. Digamos que a nossa nova regra, começasse a valer hoje. E aí, eu tenho um policial que tem 29 anos de contribuição e 29 anos de polícia. Ele poderia se aposentar? Não, falta um ano para ele. E digamos que ele tem 51 anos de idade. O que vai acontecer com ele? Esse policial vai ter que chegar até os 53, corrigido, né? Aqui, lembrando que aqui é 53. Vai ter que ter 30? Vai ter que ter 30? Não, vai ter que ter 31. Aí todo mundo vai ter que trabalhar 2 anos a mais? Vai ter por causa da idade, não por causa do tempo. Porque o tempo mesmo para ele está crescendo em 1 ano. Por quê? Um pedágio de 100% do que faltar, se falta 1 ano para ele... 100% de 1 é 2 anos. Ok? Então, isso é importante. Por quê? Porque tem muita gente, inclusive, que já tem isso aqui, ó. 30 e 25. Muitas vezes não tem o tempo de exercício. Como o pedágio é aqui, o pedágio dele é 0. Ele vai ter que esperar completar esse e esse. Ok? Então,
Essa é a segunda regra de transição. Aplica para quem? Para todos que entrarem até a entrada em vigor da reforma. Qual reforma? Federal? Não. A modificação que for feita aqui. Tá? Quando ela entra em vigor, Bruno? Não sei. Depende do Conselho, depende do Parlamento, depende das discussões que estão sendo travadas. Tá? Esse tempo de exercício aí, 20 anos, por exemplo, é no cargo que se pretende a aposentadoria? Não. O conselho... O tempo que eu coloquei aqui de exercício é o tempo de atividade policial. É aquele conceito que nós vimos no parágrafo 1º. Ele se replica em todas as regras, ok? Bom, aí, gente, eu vou voltar aqui, porque, e aí caminhando já para poder responder muito mais os questionamentos de vocês do que qualquer coisa, vem o grande X da questão, que é o que está deixando todo mundo nervoso. Previsto, aplica-se as leis da lei, a regra da Lei Complementar 51, certo? Vou voltar mais um pouquinho. Não. Bem aqui, ó. Na forma da Lei Complementar 51, é o caput do artigo 5º. Quando a Lei Complementar 51 regula a forma de cálculo dos proventos de vocês, ela fala que a aposentadoria de vocês é proventos integrais. Pois bem, até 2003, o conceito de proventos integrais era última remuneração do cargo efetivo. Tá? De 2003 para frente, esse conceito ganhou duas possibilidades. Última remuneração do cargo efetivo ou 100% da média. Ou média, como vocês quiserem. E aí, a Lei 51, quando ela foi alterada lá em 2014, não mexeram nisso. Reproduziram. A 144 reproduz esse texto. E isso gerou uma celeuma, porque o TCU entendeu que proventos integrais é a última remuneração. Mas vários regimes próprios, inclusive por orientação do próprio Ministério da Previdência na época, entenderam que proventos integrais pode ser média. E esse foi o entendimento de Mato Grosso e de alguns outros. Então hoje, se vocês falassem assim para mim, Bruno, nós vamos ter direito à última remuneração, ou a média, é o que eu tenho dito para todos. A DIN 5.039, ela está discutindo se a expressão proventos integrais da Lei Complementar 51 é última remuneração ou é média. Aí está todo mundo falando assim, não, mas para quem entrou antes de 2003 está assegurado. Vamos lá. A Lei Complementar 51 fala de diferenciação entre quem entrou antes de 2003 ou depois? Vocês conhecem ela melhor do que eu. Não fala. Ok. Vamos voltar então. O caput do artigo 5º faz alguma diferenciação entre data de entrada ou não? Ele diz que é para todo mundo que entrar. Até ele começar a valer, não é isso? Ou seja, não há diferenciação, gente. Se o Supremo entender que é média, pegou todo mundo. Se ele entender que é última, pegou todo mundo. Tá? Então, hoje, a decisão sobre média ou não está na mão do Supremo. Aí vocês vão falar assim para mim, não, mas aqui tem casos de pessoas que se aposentam com a última. Tem. O Sindicato dos Delegados tem uma decisão judicial transitada em julgado que garante última para eles. Acho que os investigadores têm também. Vários sindicatos têm decisão judicial que garante última para eles. Então, para quem preenche os requisitos da 51 hoje, né, e está contemplado pelo mandado de segurança, é contemplado pelo mandado de segurança, a aposentadoria é última. Por isso nós não aplicamos média. Agora, quem não está, é média. E essa é a grande celeuma da aposentadoria das mulheres. Por quê? Porque quando vem a aposentadoria das mulheres policiais, o mandado de segurança, inclusive, já tinha transitado em julgado. E aí vem uma nova regra. E aí o Estado concede? Concede. Todo mundo fala, o Estado não está concedendo a aposentadoria da mulher policial.
Não é isso. O Estado concede, mas ele calcula pela média por orientações da PGE que ele recebeu. E aí, obviamente, é uma escolha, as mulheres não querem ir pela média. Ok, isso não significa que o Estado não conceda, só não concede da forma que as mulheres entendem que policiais entendem que seria devida. Lembrando sempre, o nosso conceito de proventos integrais aqui é média. Por que não é aplicado para as regras de aposentadoria integral, ou do homem, vamos falar assim, né? Porque, para esse caso, tem um mandado de segurança muito antigo. Ele é de 2006, 2007, que já transitou em julgado. Ok? Agora, se aparecesse um homem hoje, não acobertado por esse mandado de segurança, o dele também seria média. Senhores, em termos de reforma, o que vai definir a questão do cálculo de proventos de vocês é a DIN 5.039. Tá? É ela que vai definir, é ela que vai tratar do assunto, é ela que vai resolver a polêmica. Nós, só para concluir, nós, hoje, estamos literalmente reproduzindo. Eu sei que tem muita gente analisando o texto. Confesso aos senhores que alguns amigos que tenho no movimento sindical já chegaram umas 2 vezes e falaram para mim assim, onde que está a pegadinha desse artigo, desse texto? Não tem. O texto é direto. Aplica-se aos servidores que ingressaram até a sua publicação os artigos tais. É só ir lá na 103 e olhar. Está lá. Então, não tem nenhuma pegadinha. O texto é claro e direto. Se tem algum problema de interpretação, não é no nosso texto, e sim no texto que está na 103, como eu mostrei o caso aqui agora. Não, mas não é por ele ser novo, não. Porque essa discussão de média da DIN 5.039, ela existe desde 2014. É uma lei de Rondônia onde está se discutindo isso. Ok? Então ela está lá desde 2014. A hora que o Supremo resolver ela, já tem o voto do relator dizendo que é média. Deixar isso claro, quem acompanhou sabe, quem está acompanhando sabe que é média. Hoje, o processo está com, a DIN está com vista com o ministro Alexandre de Moraes, mas o voto do relator, o ministro Edson Fachin, é média. Então, senhores, só para eu poder concluir e abrir para as perguntas de vocês, e vai vir pergunta de fora também, né? Nós vamos receber a pergunta da galera aí. Pode mandar a sua pergunta aqui. Nós temos aqui, quem vai... Comentários no Facebook. No vídeo pode comentar também? No ao vivo pode? Também já está chegando as perguntas aqui. Nós vamos responder a todas, tá? Como o nosso trabalho aqui é mais só mostrar o que é a nova regra e a metodologia de cálculo, agora eu acho que é a melhor parte, né? A gente poder estar discutindo os entendimentos, os pensamentos de vocês. No mais, independente disso, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e dizer que a gente está à disposição sempre para esclarecer todas as dúvidas. Vamos começar pelas perguntas aqui ou as perguntas que estão vindo? Aqui. Boa tarde, Bruno, Edileuza, Glaucio, todos os presentes. Eu já tive a oportunidade de estar presente na palestra aí da semana passada e julgo até de talvez um dos mais importantes temas de discussão em 13 anos de polícia de conteúdo jurídico aqui para a nossa categoria, pela sua relevância. Minha pergunta seria a seguinte, lá tinha se colocado como a gente estava na mão só dessa DIN, no STF. Hoje você colocou que existe um mandado de segurança transitado em julgado. Essa DIN, ela iria sobrepor o mandado de segurança que está transitado em julgado, que justamente o Estado não tem aplicado a média? E complementando a pergunta, nesse mandado de segurança, tem algum lapso temporal de entrada de concurso coberto ou todo mundo dos homens estão cobertos pelo mandado de segurança? Veja só. Obrigado. Alexandre, duas coisas importantes. Em regra, mesmo as ADINs, elas não alcançam as decisões transitadas em julgado. Mas eu não posso fazer essa interpretação para você, porque essa é uma interpretação que acaba na PGE, né? Mas eu creio que deve se manter.
né, o fato de que sempre foi assim, a DIN não alcança a decisão transitada em julgado. Na verdade, o mandado de segurança ele não acoberta só os homens. Ele acoberta inclusive as mulheres, mas não na regra do 25-15. As mulheres que quiserem esperar completar 30 e 20, também irão integral, desde que estejam acobertadas pelo mandado de segurança. Prazo não tem. Tem a regra simples, que é a regra de substituição processual por entidades representativas de classe. Está na lista de filiados, ok, não está, não tem a proteção da decisão judicial. Ah, ele não deu assim, ó, aplica-se isso, ele não modulou efeitos nem para frente nem para trás. Se essa é a sua preocupação. Não. Julgou, transitou em julgado, aplica-se a partir daí. Ele tem liminar, então aplica-se um pouquinho antes, tá? Tinha mais uma pergunta aí. Quem que foi que levantou a mão? Eu vi. Marilice lá. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde a todos os presentes. Doutor Bruno, como o senhor bem colocou, as mulheres elas podem se aposentar desde que aceitem a estabelecida a média, né? Eu sou uma delas, não quero a média, mas como o senhor colocou aí, 30, se eu já tenho 30 de contribuição, né, 20 de exercício, e com essa mudança, eu vou ter que me enquadrar no 55 também, ou... Porque você disse que não, depois falou que a 51 estabelece idade. Como que a gente fica nisso aí? Sua. Hoje, você tem 30, vamos pensar assim. Hoje, nós temos aqui você com 30 anos de contribuição e 20 de atividade policial, ok? Você tem direito adquirido na atual redação da 51? Tem. O seu problema é discutir média ou última, né? Quando vier a reforma, você vai ter que cumprir a idade também? Não. Por quê? Porque você já tem direito adquirido àqueles requisitos. Então, todos que têm direito... Não estou discutindo metodologia de cálculo, gente, por favor. A discussão aqui é... Bruno, se eu quiser ir hoje, eu tenho os requisitos da 51. Não quero saber qual vai ser o cálculo. Eu tenho os requisitos da 51. Se eu quiser me aposentar hoje, eu posso? Pode. Tá ok? Preencheu? Então, todos vocês que estão nessa condição têm direito adquirido a se aposentar por ela. Mudou amanhã, mudou depois de amanhã, mudou daqui a 2 meses, essa mudança que vai passar a exigir como requisito só mais a idade, não pode alcançar vocês. Tá? Porque é direito adquirido. Então, no seu caso... Então, no seu caso, você tem direito adquirido, já que você tem 27 anos de contribuição, isso, tá, dos quais são de polícia, foi o que ela complementou, para quem não pegou isso, aí, né? O seu direito adquirido, volta a discutir, não estamos discutindo metodologia de cálculo. O seu direito adquirido está onde? Está na regra diferenciada da mulher. Se vier hoje uma mudança, e você falar, não, mas eu quero esperar até os 30, aí você tem que cumprir a mudança. Mas hoje, se você quiser se aposentar, esquece metodologia de cálculo. Se você quiser se aposentar hoje, você pode se aposentar na regra diferenciada de mulher. E isso não vai mudar. O seu direito adquirido está assegurado. Também está previsto isso na proposta que foi apresentada aqui no Estado, né? Que os direitos adquiridos estão respeitados na forma pela qual a emenda 103 o faz. Tá? Então, essa é uma preocupação que você não precisa ter. Se você quiser usar a regra dos 25 anos e 15 de atividade policial, você, a qualquer momento, mesmo pós-reforma, pode fazê-lo sem ter idade mínima. Eu agradeço a explanação, porque muitas pessoas estão preocupadas realmente com isso, né? Essa divergência, se a idade afetar ou não. Veja só, gente, a redação é confusa do artigo 5º, realmente. Mas o que a gente tem que entender? É como se o artigo 5º viesse falar... É quase que a mesma coisa que ele pegar os requisitos e botar no texto dele. Tá? Então, se tem uma regra antes e você preenche os requisitos nela, quando vem a nova regra, não se pode exigir ou te impor que cumpra as novas exigências. Você tem direito a adquirir aquela regra anterior. Ok? Então, para quem preencheu os requisitos da 51 já,
não há que se falar em exigir idade pós-reforma, mesmo que ele se aposente lá. Complementando o tema, para efeitos de aposentadoria, aí, Maria Aparecida, não atinge ela pelo direito adquirido. E os efeitos da aposentadoria? A pensão, por exemplo, muda a forma de... Boa pergunta sua. Veja só. É a mesma forma de concessão de pensão para os herdeiros, na falta dela, com a nova regra? Qual a lei que regula a pensão? A lei em vigor na data do óbito. Então, se ela falecer pós-mudança, ela tem que... Os pensionistas dela observarão a nova regra. Aí tem uma peculiaridade dos policiais que vai ter que ver qual o tamanho da interpretação que vai ser dada a ela, inclusive pela própria União. Lá tem um dispositivo que diz que o policial que falecer em serviço ou em razão do exercício dessa função, a pensão será integral e com paridade. Isso tem lá, está na Constituição, é norma de reprodução obrigatória, ok. Agora, isso vai alcançar quem estava aposentado? Aí temos que ver como vai se consolidar, porque aí começa a virar caso muito específico. Né? Como é que a gente vai chegar no nível de saber, não, aquele aposentado morreu pelo que ele fez enquanto estava na ativa, tá? Mas hoje, a regra, ou o que vai valer é a regra que estiver em vigor quando o óbito acontecer, tá? Tinha mais alguém aqui, né? Eu só não estou me acertando com esse... Só tem... Ela tá... Boa tarde a todos presentes. Eu vou lhe passar uma posição. Em janeiro, eu entrei com o meu pedido de aposentadoria, consegui agendar. Foi muito difícil. E eu cheguei lá no dia e a minha aposentadoria... O meu agendamento tinha sido cancelado por um funcionário porque ele alegou que eu não tinha tempo. Eu tenho 28 anos de contribuição, 55 anos de idade e 18 de polícia. E eles simplesmente cancelaram meu agendamento. Aí, depois disso, de lá para cá, eu venho tentando agendar. Ontem eu fiz 108 ligações e foi cancelado. Tudo bem, eu até entendo, mas eu queria entender o porquê do meu cancelamento, do meu agendamento, sendo que eu entro nesses quesitos. No seu caso específico, a gente tem que entender o que aconteceu. Vamos dizer que o seu caso, aí, Edileu, se você puder depois, a gente conversa lá com o Érico, com o Elton, ver. Porque assim, se você chegou lá e falou assim, eu quero última remuneração... Não, eu não falei nada, né? Quando eu cheguei lá tinha... Agora, se não foi isso, tem que entender o que aconteceu. Agora, você falou uma coisa muito importante. Você falou que ontem fez 108 ligações e não conseguiu agendar. A angústia que os senhores estão vivendo é a mesma coisa que todos estão vivendo. Por quê? Porque a maioria dos nossos colegas, por medo, por mais que nós estejamos dizendo, olha, quem tem direito adquirido não precisa preocupar com reforma, resolveram se aposentar. E aí, sem fazer juízo de valor, nós temos uma situação um pouquinho pior. Nós temos colegas que resolveram usar a aposentadoria como uma simulação. Então, o que eles fazem? Eles estão agendando para saber se tem o direito, porque muitas vezes ele não tem a certeza das informações, e aí ele descobre que tem direito, e aí ele não aparece para se aposentar, ou ele cancela, ou ele vai lá e desiste. Tem como a gente impedir isso? Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Então, também está acontecendo isso. Esses dois fenômenos estão acontecendo. Aí todo mundo aumenta a capacidade de atendimento. Gente, nem que o MTPrev todo parasse para atender agendamento, nem que o MTPrev todo estivesse só fazendo concessões de aposentadoria, não seria possível atender a demanda. É como se hoje nós somos 46 mil ativos, é como se os 46 mil ativos dissessem assim, eu vou me aposentar antes dessa reforma. Todo mundo quer uma agenda ou para simular ou para se aposentar, mesmo já tendo direito adquirido. É simples, você foi lá, agendou, viu que você tem direito, não precisa aposentar, é só se quiser, porque a reforma não te pega mais.
Tá? Então isso precisa ficar claro, porque isso está acontecendo e muitas vezes acham que é má vontade. Gente, não é. A equipe que está lá é formada por colegas nossos. Todos eles vivem a mesma angústia que nós estamos vivendo. Então, o que está acontecendo é que a gente não está conseguindo dar vazão a todo mundo que está ligando. E, volto a dizer, nem que parasse os 150 funcionários só para fazer isso, não ia dar vazão. Seria o caso aí, uma campanha para esclarecer esse tipo de situação, para evitar que esse fluxo... Já fizemos isso em matérias. Acabei de fazer. Eu venho em lugares como esse, falo isso, e por incrível que pareça, mas não só eu, toda a equipe que sai para falar, em todos os lugares que vai, por exemplo, desde ontem o presidente tem dado uma série de entrevistas, e ele reproduz isso. Já deu uma série de entrevistas, nós já soltamos várias informações, mas não dá. As pessoas botaram na cabeça que tem que fazer. Aí começa, por exemplo, oficialmente nós estamos dando essa posição, mas tem gente que pegou a matéria que saiu lá no Rio de Janeiro, dizendo que se você não averbar o tempo antes da reforma, você vai perder. Totalmente equivocado aquilo lá. Já falei onde eu fui, escrevi um artigo depois dizendo que aquilo lá estava errado, mas todo mundo prefere seguir a matéria que saiu lá no Rio de Janeiro e não o que a gente está falando aqui. Então isso está gerando esse problema. O tempo da Mari mesmo foi cancelado por deliberação do servidor, entendeu que era prejuízo para ela, sem eu consultar. Tem que entender o que aconteceu. Eu não posso falar sem saber o que está acontecendo lá. A Edileuza já viu, a gente conversa. Olha, a gente pode ser tudo lá, mas se tem uma coisa que ninguém pode falar é que a gente não é acessível. Às vezes demora a dar resposta. Entendeu? Não, acessível eu digo assim, todo mundo que nos procura, o presidente, os diretores, às vezes não consegue dar resposta. Ou não consegue atender na hora, mas a resposta vem. Então assim, Edileuza já pegou a situação, aí é conversar com o Érico, ver o que aconteceu, porque no caso específico é difícil eu dizer, no seu caso aconteceu isso. Tá? Bruno. Entrou no mercado de trabalho, então mais novo. Então ele vai ter que contribuir mais para aposentar, se ele não adquirir. Se ele não completar tempo, se ele não... Depende, né? Porque assim... mercado de trabalho novo, mas não foi registrado carteira, conseguiu verbal 8 anos e tem 18 de polícia. No seu caso você tem 18 com 8, 26, né? Hoje faltariam 4. Qual a sua idade? Eu tenho 45, vou fazer 45. 45, né? Então você de qualquer forma só iria com 49. Se faltam 4, suas alternativas, ir com 53, né? E que é a alternativa mais viável, por quê? Porque se faltam 4 hoje, o seu pedágio de 100% são mais 4, não é isso? E 53 menos 49 dá os mesmos 4. Então, para você, não há um impacto assim, pelo tempo ou pela idade. A mudança como um todo te pegou certinho naquilo que você vai precisar. A matéria agora volta aqui. Não há possibilidade de nós brigarmos. Não, vocês brigarem não. É perigoso vocês brigando. Não há possibilidade do governo sensibilizar e dar uma regra de transição, como ele deu para os militares, para a polícia militar, Força Armada. Vamos lá. Qual é a diferença deles para nós? Boa pergunta sua. O governo que você está dizendo, então, que bom, a briga não é comigo, é lá em Brasília. Porque a briga que foi dar, a regra de transição, ou a diferença entre militares e policiais civis, é uma diferença que está vindo de Brasília. Hoje, o que está sendo feito? Qual que é a postura que está sendo adotada? Vamos replicar o que foi feito a nível federal. Por quê? Porque, inclusive, a nível federal, se avaliou as questões que envolvem as diferenças entre as categorias. Então, assim, olha, estou colocando a teoria. Se vocês vão falar para mim que o presidente não fez isso, é outra história. Lógico. Mas assim... Não, ele fez isso porque as Forças Armadas Forças Armadas e o militar tem uma bancada. Ok, mas nós aqui... Olha, vamos fazer melhor para o professor daqui? Não. Vamos fazer o que fez para o professor do Brasil inteiro. Agora, porque faz uma injustiça a nível nacional, então o Estado vai reiterar uma injustiça. Aí que tá. Não é questão de reiterar a injustiça, é questão de seguir... Ratificar a injustiça. Vamos dizer o seguinte.
Na verdade, a maior injustiça que foi feita foi o dia e a hora que o Congresso separou a gente deles. Porque nunca foi assim. A última pesquisa que eu fiz, na Constituição, desde 1891, todo mundo é igual. Então, assim, o que o Estado está fazendo? Estamos mantendo o que existe desde 1891. Agora, se a regra é boa ou não, é outra história que não é aqui nessa esfera, é lá na esfera federal, por hora. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, sem querer. O Estado hoje, do jeito que passou, o Estado não pode nem fazer regra para o militar. O duro não é fazer a regra diferente, e aí nenhuma crítica aos militares. O duro não é fazer regra diferente para o militar. O duro é que a reforma tirou a competência para o Estado legislar sobre o militar. Então, nem que o Estado quisesse fazer uma reforma diferente para o militar, ele poderia. Hoje, a 103 pegou e botou lá que compete à União legislar sobre transferência para inatividade e pensão de militares estaduais e bombeiros estaduais. Para militar, ele não pode. Ele tem que quebrar. Veja só. Gente, não é que não quer. O Estado optou por reproduzir. E eu sempre tenho dito isso. As pessoas falam, não, mas você está indo com uma premissa ruim. A gente está reproduzindo, certo? Se você abre para um segmento ter uma regra diferente, qual o argumento para que todos os outros não tenham? Ainda que seja pior. Não estou dizendo quem é mais ou quem é menos. Todos terão os argumentos. Nós vamos receber a saúde dizendo que tem a importância dela. Nós vamos receber a educação dizendo que tem a importância dela. Então, assim, para evitar isso, a diretriz é reproduz. Agora, se lá na frente essa diretriz, com a interferência do Poder Legislativo, todo mundo vai mudar, é outra história. Agora, lembrando sempre, gente, precisa ter equilíbrio. Se alguém for diferente, outros terão que ser diferentes, ainda que para pior. Deixar a Maria se perguntar. O equilíbrio compreende tratar iguais com igualdade e desiguais com desigualdade. Falar que tem nuances de diferença entre polícia militar e polícia civil quando você vai para a rua, trabalha os dois juntos. Eu não falei isso, eu só discuti que aqui a competência foi retirada da gente. Eu não entrei nessa aí. Mas o que eu queria perguntar? Vamos aqui para a nossa realidade. Hoje existe um mandado de segurança que foi julgado o mérito e que é em razão dele que os policiais, investigadores e delegados vêm se aposentando com integralidade, com o último salário, última remuneração. E quando a ADIM for julgada? E se, por exemplo, ela for julgada com efeitos erga omnes, na verdade, não vai ser porque o que vai acontecer com aquelas pessoas que estão resguardadas por esse mandado de segurança? É a mesma pergunta do Alexandre, né? Eu não tenho como dizer assim, vai acontecer isso, porque vai caber a PGE, a interpretação final. Mas qual a lógica do sistema? Qual a lógica do sistema? Tem uma ação transitada em julgada. Veio uma ADIM que mudou isso, ou que mudou os fundamentos daquele trânsito em julgado. Ela não alcança aquilo que está transitado em julgado. Esse é o fundamento do sistema jurídico brasileiro. Se isso vai mudar, eu não tenho esse poder para... Mas assim, hoje, qualquer ADIM é nessa linha. Um monte de gente ganhou ação aqui, certo? Beleza, ganhou ação, aí o Supremo vai lá e decide diferente. O que transitou em julgado aqui é imexível. Agora, eu estou falando o que é o sistema jurídico. É óbvio que isso vai... Se, de fato, o Supremo caminhar nessa linha da média, né? Aí vai depender de uma consulta, inclusive a Procuradoria, porque tem que ser uma interpretação de Estado. Tá? Tranquilo. As perguntas que foram encaminhadas através do YouTube. Alessandra Arruda. Quero saber se as alterações na lei vão retroagir. Não, inclusive eu coloquei aqui, titulei de parágrafo garantia, lembra? É o que diz e o que assegura que as novas regras só valem para quem preencher requisitos após a entrada em vigor dela.
Cuidado com o quê? Cuidado com o que pode ser uma aparente retroação e não é. Tá? Por quê? Porque tem regras que já valem. Pergunta do Alexandre, e a pensão? A pensão é regulada pela data do óbito, certo? Ah, mas eu já me aposentei antes e agora o óbito acontece pós-reforma. Você está retroagindo a regra. Não estamos retroagindo a regra. Então, cuidado com essa interpretação. Não haverá retroação. Vai valer dali para frente. Então, todo mundo que preencher requisitos antes da mudança estará acobertado pelas regras que existem hoje. Outra pergunta de um colega que não tem o nome. Segurança Florais Cuiabá. Essa reforma atinge o policial já aposentado de alguma maneira? Sim, atinge o policial já aposentado. Quando? Ele atinge o policial na alíquota, na contribuição, na questão que envolve acúmulo de benefícios, porque essa regra de acúmulo de benefícios é uma regra que não é escolha do Estado. Está lá. Você vai receber 2 benefícios, sendo um deles pensão, o de menor valor você não recebe ele integralmente, ele vai ser reduzido. Isso também está lá na reforma e já está valendo desde 13 de novembro. Para quem? Para quem não preencheu o requisito para os 2 benefícios antes da reforma. Quem preencheu depois, eu era aposentado, minha esposa faleceu 2 dias depois, no dia 15 de novembro. Nesse caso, o acúmulo vai considerar que o menor benefício não será pago integralmente. Então, algumas coisas. As regras de concessão, a metodologia de cálculo, o direito à paridade ou não atingem quem já está aposentado. Agora, a questão que envolve alíquota, a questão que envolve contribuição, questão que envolve acúmulo e outras, né? Estou citando alguns exemplos mais palpáveis, atingem sim os aposentados. Victor Tax. O servidor deve aguardar o tempo de 20 anos contribuindo ou faz jus ao abono de permanência? Não, veja só, o servidor, vou partir do seguinte pressuposto. Na conta dele, ele tem 30 anos de contribuição, mas não tem os 20 de atividade policial. Ele faz jus ao abono de permanência? Pela regra especial, não. Só ele pode fazer jus por uma regra geral. Agora, pela regra especial, não. Por quê? Porque a 51 é clara. Tem que ter 30 de contribuição e 20 de atividade policial. Faltou um dos 2, ele não preencheu o requisito, não tem abono. Agora, mas eu tenho a idade, mas é lá na regra geral e não aqui na regra especial de policial. Temos aqui uma pergunta do José Fernandes. Boa tarde. Hoje eu tenho 47 anos, 28 anos de contribuição, somente na PJC. Como fica a minha situação? No caso dele, digamos que a reforma passasse hoje, né? É mais ou menos um exemplo que a gente viu aqui, acho que é o seu, né? Ele tem 28 anos, faltam 2, né? Se passassem hoje, ele já não teria direito a se aposentar pela atual 51. Então, temos que encaixar eles nas regras de transição. As 2 regras de transição, uma vai exigir dele 30 e mais o pedágio de 100%, ou seja, 32. E nessa regra ele tem que ter 53 anos de idade. Ele tem 47, não é isso? Então, quando ele tiver os 32 de contribuição, ele ainda vai ter... Ele está com 47 no exemplo. 47. O exemplo foi 47, né? A pergunta é 47 ou 49? 47, isso. Ele vai ser pego pela reforma. Então, o que vai acontecer com ele? 2 que faltam, mais 2 de pedágio. Então, ele vai chegar a 32. 47 mais 4 dá 51. Só que, pela reforma, ele tem que ter no mínimo 53. Então, o X dele aí não vai ser tempo. Vai ser chegar aos 53 anos de idade. Tá? Então, a conta que ele tem que fazer não é em razão do tempo, e sim em razão da idade. Uma outra pergunta do Jaime Elias. Tendo em vista que o tempo de serviço prestado às Forças Armadas será considerado como efetivo serviço policial, será possível aproveitar esse tempo para mudança de classe e nível? Veja só, a questão que envolve classe e nível é uma questão da ativa. A gente não tem como fazer essa resposta aqui. Eu sei que tem muita gente perguntando isso. Posso aproveitar o tempo de Forças Armadas para classe? Eu vou me
pedir licença para não tratar disso, porque isso é um assunto da Secretaria de Planejamento e Gestão, uma interpretação que eles fazem em cima da lei de vocês. A nossa discussão aqui é previdenciária, onde passou a reforma, não cabe nem interpretação. Está lá, Forças Armadas é atividade policial e acabou. O Celso Luiz Ferreira, tenho 55 anos, contribuição 34 anos, 17 anos e 9 meses de PJC. Cumprindo 20 anos, aposento com integralidade? Não, com integralidade não, porque tem a DIS 5039, a não ser que ele esteja no mandado, né? Vamos partir do pressuposto aqui que ele é alguém que está no mandado de segurança, né? Porque fica difícil a gente cogitar. Mas em sendo alguém que está com mandado de segurança, por exemplo, ele é um caso que a reforma não alcança. 17 anos ele teria ingressado antes de 2003. Isso, não é questão de quando 2003, ele ingressou. A questão não é de quando ele ingressou. A questão é, ele, com base na Lei 51, ele acobertado pelo mandado de segurança, tem direito à última. Hoje, quanto tempo falta para ele se aposentar? Faltam 3 meses para 18, mais 2 anos. Então, faltam 2 anos e 3 meses. Passou a reforma amanhã. O que muda para ele? Nada. Continuam faltando os mesmos 2 anos e 3 meses, porque ele já tem 55 Bruno, de idade. Uma pergunta que é minha. O mandado de segurança que o sindicato ingressou foi em 2003. É isso que aí quem ingressou, não é porque ingressou antes de 2003, mas o mandado, salvo engano, foi em 2003, ou seja, quem ingressou até 2003 e era sindicalizado, estava cobertado por ele. Na verdade é o seguinte, vamos mudar até a fala. Não foi em 2003 porque a média vem em 2004, então não tem como ser 2003. Então ele vai ser 2004, 2005, alguma coisa aí. Na verdade não é quem ingressou antes, é quem era sindicalizado. Aí ok. Então, não tem essa marco temporal de data. Vou deixar isso claro. O marco temporal é estar ou não no mandado de segurança. Tá? Eu entrei em 2007. Independente do mandado de segurança. Independente não. Depende do mandado de segurança. Não, se ele saiu em 2004, 2005, 2008... Hoje a interpretação é de que quem é sindicalizado, aí tem que ver lá direitinho como é que está sendo, se travou na data do trânsito julgado, não sei, aí tem que ver. O que a gente pode deixar claro é o seguinte, o mandado de segurança é o que garante. Outra pergunta do já vou. Reinaldo Peroba. Na questão do policial que fica inapto por doença ou por lesão, vem a sofrer proveniente à profissão policial. Tá, aposentadoria por invalidez, como a reforma não passou, o conceito não mudou, incapacidade para o exercício do cargo, né, de policial, não cabendo readaptação, ele vai ser aposentado por invalidez. Regra geral, proventos proporcionais, se for um acidente de trabalho, uma doença profissional, uma moléstia profissional ou uma doença grave lá do rol da 04, proventos integrais. Como a reforma não passou, porque se a hora que a reforma passar, quem ficar incapaz pós-reforma muda alguma coisinha aí, tá? Deixa só. A gente já vai. O Glaucio falou que antes de 2003 ele falou questão de sindicalizado. Se a pessoa não estava na Polícia Civil, mas estava em serviço e foi averbado esse tempo, tipo 10 anos de serviço. Para efeito de Lei 51, não tem essa discussão, porque nem a Lei 51 tem uma regra de transição, nem o artigo 5º, como a gente viu, tem essa regra de transição. A Lei 51 aplica para todos os policiais e o artigo 5º é claro, todos que entraram até a data de entrada em vigor dessa emenda. Entendeu? Então não tem essa transição de ter entrado até tal data, existem nas regras gerais. Isso, mas essa transição ela existe nas regras gerais e não na questão da aposentadoria especial. Tá? Tenho aqui o colega Celso Luiz, ele até colocou aqui, pulou minha pergunta. Vamos voltar à pergunta dele. Tenho 55 anos, cadê? Ó? Tenho 55 anos de contribuição, 34 anos e 6 meses. Ele não tem o 17 anos? 17 anos, 9 da PJC, cumprindo 20 anos. Dele, que colocou aqui novamente. Eu respondi a dele. A Fabiana Gramulha. Faltam 9 meses para minha aposentadoria. Tenho 51 anos. Como fico? Falta 9 meses para a aposentadoria dela, tem 51 anos. Vamos fazer a seguinte pergunta. Quanto tempo falta para ela completar 52 anos? 1 ano.
Não, às vezes não, falta 6 meses. Ela está com 51 anos, né? Mas vai pode... porque o impacto dela pode ser um pouco menor que 9 meses. Por quê? Ela vai cair na regra de transição lá do pedágio, né? 52 para mulher, 30 de contribuição, né? No caso dela, ela nem vai ter o pedágio de 30, né? Vai ser o 25, a não ser que ela queira esperar a questão que envolve a última remuneração, como a gente discutiu do mandado de segurança. Se não, ela não vai pagar pedágio. Gente, só para a gente entender aqui, ó, e para ela poder entender lá para a gente estar acompanhando. Se ela for pela regra da mulher, que diz que é 25, ela não paga pedágio. Se a reforma passar antes dela fazer 52 anos, ela não é atingida porque ela tem direito adquirido a regra da mulher. Não, mas eu não quero a polêmica. Eu quero, porque eu estou lá no mandado de segurança, então ela vai para a regra dos 30 anos. Para 30 anos, faltam 9 meses. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Ela vai ter que dobrar esse tempo de 9 meses. Vai virar 1 ano e 8 meses. Aí, por isso que eu perguntei, quando que ela faz 52, que é a idade mínima exigida na transição? Por quê? Porque isso pode impactar. E é isso que vai definir quantos meses a mais ela vai ficar. Se faltar 1 ano mesmo, ela vai estar ficando, de fato, só mais 8 meses. Né? 8 meses não, né? Vai estar ficando só mais 8 meses. Aqui tem 2 perguntas relacionadas à paridade e à integralidade. O Marcelo Oliveira, qual é a regra para ter direito à integralidade e paridade? E a outra colega aqui, ou colega, como ficou a questão da integralidade? Poderia esclarecer melhor sobre isso? Vamos lá. Qual a regra para integralidade e paridade? Na reforma, tem uma regra de transição que contempla quem entrou antes de 31/12/2003, onde? Nas regras gerais de aposentadoria. A questão que envolve o policial, nós já discutimos toda a celeuma da ADIM 5.039, do mandado de segurança local. Agora, fora isso, como fica a integralidade? Aqueles que tiverem direito à integralidade, o conceito normal, última remuneração do cargo efetivo, que para nós é muito mais fácil, né? Que nós estamos falando de quê? Subsídio. Não tem outra verba que vai para a aposentadoria, porque todas as outras são transitórias. Então, o último subsídio para quem for usar esse conceito. Agora, e a questão da Lei 51? Aí a gente está voltando lá no que a gente já tem falado aqui bastante, do mandado de segurança e da ADIM 5039. E a paridade? A paridade é a mesma coisa, tá? A paridade, ela, vamos dizer assim, vai a reboque da discussão. Tem uma pergunta aqui interessante, com relação ao teto de aposentadoria. O Muito Felipe Rezende. Será o mesmo valor definido pelo governo federal? Felipe Rezende. Muito boa pergunta. A pergunta é fundamental até para a gente esclarecer algumas dúvidas que têm surgido aí. Todo mundo está preocupado. A hora que fizer a reforma, minha aposentadoria vai ser no máximo R$ 5.800, que é o teto estabelecido para o INSS hoje. Isso é real? Não. Tá? O Estado de Mato Grosso, no pacote da reforma, já está aprovado desde março a instituição de previdência complementar. Vai ser encaminhado também para a Assembleia. Em passando na Assembleia, aprovado desde março no Conselho de Previdência. Em passando na Assembleia, os novos servidores, aqueles que ingressarem após a Previdência Complementar, terão a sua aposentadoria limitada ao teto do INSS. Poxa, então eu vou pagar 14% da minha remuneração e vou receber só o teto do INSS? Não. Você vai pagar 14% de 5.800. Então, os novos servidores que entrarem depois que a Previdência Complementar for criada, pagam 14% de 5.800. 5.800 hoje, né? Ano que vem vai ser outro valor, porque vai aumentar o teto do INSS. E se aposentam com, no máximo, o teto do INSS. E o restante, Previdência Complementar. Bruno, e nós que já estamos, esse teto vai aplicar para a gente? Só se a gente quiser. Por quê? Porque você pode optar por migrar, sair do sistema atual e ir para o sistema complementar. Nesse caso, aí sim, você passa a contribuir com 14% de 5.800 e a sua aposentadoria vai ter como valor máximo 5.800. Já para matar a pergunta, e o que eu contribuí até agora? Essa migração ela é feita por o que a gente chama de incentivo. Vai existir uma política de migração que, segundo a lei, vai caber ao Conselho de Previdência definir.
E essa política de imigração é justamente aquela que visa contemplar aquele período que você contribuiu antes, seja no modelo que a União faz de um benefício especial, seja aportando dinheiro na sua conta de previdência complementar, e aí isso ainda vai ser discutido. O importante é que, o que eu contribuí até agora se perde? Não. A política de imigração vai tentar amenizar ou resolver esse problema. Mas o mais importante é, todos que estamos hoje, passou a previdência complementar amanhã, teremos nossas aposentadorias reduzidas a 5.800? Não. Só se quisermos migrar, tá? Deixar isso claro. Só vale para os novos o teto. É o seguinte, Bruno, nós temos aqui algumas perguntas de colegas em casos concretos sobre a transição. Nós depois estaremos colocando, né, Edileuza? Pessoal, nós estaremos colocando a apresentação do Bruno no nosso site hoje, né, Robson? E aí, qualquer outra dúvida que tiver, a gente encaminha a pergunta para o Bruno responde no e-mail de vocês, tá? Vocês encaminham a pergunta com o e-mail de vocês, que a gente passa para o Bruno, tá, Bruno? Pode ser? Claro. Aí o Bruno responde. Eu só vou pedir muita paciência da parte de vocês, porque eu não estou conseguindo ver nem o povo lá de casa. Não, mas vou encaminhar para a gente. Vou encaminhar para a gente vai um dia lá no MDPrev com você, aí você responde todos e a gente encaminha. Quando eu falo em peço paciência, porque às vezes a pessoa manda hoje e quer que eu responda amanhã. Eu não estou conseguindo dar essa velocidade toda, a gente tem trabalhado muito. E daqui para o final do ano está só apertando o que a gente tem para fazer. Hein, Bruno? Mas a gente vai responder todas, é só encaminhar. Tem 2 casos ou 3 casos concretos aqui que a pessoa já tem 55 anos de idade. Quanto tempo tem? Importante e aí, é o tempo. Isso. O Paulo, deixa eu ver se é o Paulo, que já perguntou 2 vezes. A Fabiana. A Fabiana, ela falou que faz aniversário em agosto, que é aquele caso de 51 anos de idade. Isso, então o dela impacta um pouquinho mais, porque dá menos de 1 ano, né? Isso, ela ingressou em 2002 e faz aniversário Na verdade, o impacto dela vai ser exatamente 9 meses, Fabiana. O seu impacto é exatamente 9 meses. Porque é o que falta para você fazer aniversário. Coincidentemente, no mês que ela completa aniversário, pelas minhas contas, ela completa também o que está faltando. No caso do Paulo de Tarso aqui, ele tem 28 anos de contribuição e 18 anos de Polícia Civil. Okay. Ou seja, falta 2 anos para entregar 20 de polícia. Qual é a idade dele? 55. Importante aqui, gente, esse o colega aqui, Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso, ele não vai ser atingido pela reforma. A reforma passar hoje ou passar amanhã não faz diferença para ele. Por quê? Porque para ele faltam 2 anos de contribuição e 2 anos de atividade policial. Então, isso levaria ele para o artigo 5º. Mas ele já tem 55 de idade, que é a idade mínima que está sendo colocada lá. Então, vai continuar faltando para ele só os 2 anos, porque a regra do pedágio ele não vai precisar, já que a primeira regra de transição, ele já tem o requisito de idade. Então, ele cai, para ele nada muda, passar a reforma hoje, passar daqui a 1 mês, passar daqui a 3 meses. Não, são 2 regras de transição. Uma que exige 55 de idade para homem e mulher, e mais os requisitos da 51. E uma outra que diminui a idade para 53 para o homem e 52 para a mulher, mas exige o pedágio de 100% do que faltar. Tá? Então, no caso dele, por que ele não vai mexer com a regra do pedágio? Porque ele já tem a idade da primeira. Tá? Gente, só que eu não estou conseguindo aqui. Fala aí, Claudio. Boa noite, pessoal. Com 53 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 de polícia, chegando nesse período, completando esses quesitos, aposenta? Não, ainda faltam para ele, se ele tiver 53 anos de idade, 30 de polícia, não, e 20, 30 de contribuição e 20 de atividade policial, isso vai depender de quando ele preenche os 30. Se ele preenche, no mesmo período. Vamos dizer que tudo ele preencheu com 53 junto, anos. Isso. Né? Então pode ser que o pedágio pegue ele um pouco. Agora, se ele preencheu tudo antes junto da reforma, por exemplo... Não, no mesmo período, 53 anos, então, mas vai depender 30 de do que é o contribuição mesmo e 20 período. de polícia. Por exemplo, imagina o seguinte, a reforma passou hoje, certo? Certo.
Só que ele vai completar 53 e 30 daqui a um ano. O que vai acontecer com ele? Ele tem duas opções. Ir com 55 e 30 ou cumprir a regra do pedágio. A regra do pedágio vai exigir para ele o quê? 53, como é 100% do que faltar, ele tem 29, então é mais um, certo? Então a regra do pedágio vai exigir para ele 53 e 31, ok? Entendi. Só que ele não vai ter 53 e 31, ele vai completar tudo junto, 53, 30 e 20, né? No caso dele, ele vai com 54, 31 e 21 de polícia. Não vai ser os 55, mas também não dá para cravar nos 53, porque é a dinâmica dos requisitos dele. Tá? Bruno, você já colocou aqui que o tempo de policial militar aqui está sendo aceito normalmente. Nós aceitamos, não discutimos. Tempo de militar não. Por causa da decisão do STJ. A partir da entrada da nova PEC aí vai aceitar normalmente. Isso. Tempo de policial militar em outro estado. Está tendo alguma objeção aqui? Que eu saiba, teve não. Um colega, o Fábio Melquisedeque, que disse que teve um caso concreto de indeferimento. Não, veja ou de só. aproveitamento desse tempo. Não, mas veja só. Policial militar indeferido. Tempo militar aposentadoria. Oi? Desculpa, peraí. Tempo de militar aproveitado em aposentadoria, que eu saiba, não está indeferido. O que o Luiz Melo me ligou foi a discussão de abono de permanência. Abono de permanência, eu falei com ele no telefone, expliquei para ele, falei, eu acho que dei minhas opiniões para ele, e aí, como a CEPLAG está interpretando, se precisa de uma uniformização, é outra história. Mas o que foi indeferido dele aí, se é esse caso, não é a aposentadoria. É o abono de permanência. Tá? Então, deixar isso claro. Ok, obrigado. Se é o caso que o Luiz me ligou. Se é o caso. Sim. Mas eu conversei com ele sobre isso. Ele falou para você, né? Só esclarecendo a situação do Walter, para sair gravado ali. O Walter Martins, ele entrou com pedido de aproveitamento de atividade policial, porque ele foi 8 anos policial militar no estado de Goiás. E quando ele pediu para aproveitar o tempo de atividade policial para fins de abono permanência, porque ele tem 17 anos de contribuição no estado de Mato Grosso em atividade policial, e ao todo 34 anos de contribuição, né? Então ele pediu para o abono permanência para reconhecer como atividade policial para completar os 20 anos. Esses 8 anos de Goiás. E foi indeferido pela Secretaria de Planejamento e Gestão, foi indeferido, e nós vimos o superintendente ligar para você na hora que a gente foi cobrar e conversar com você por telefone, e você até orientou certo, só que foi negado, infelizmente. Esse foi o questionamento, mas foi para fins de abono permanência. Tem outra pergunta aqui. Então muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Quem já está aposentado com paridade, a aposentadoria continua vitalícia e a esposa recebe integral na falta do titular? Ó o tamanho da confusão. Vamos lá. Quem está aposentado com paridade, a aposentadoria continua vitalícia? Não. A aposentadoria não discute vitaliciedade ou não. O que se discute é pensão por morte. E aí sim é a pergunta que o Alexandre fez. Se o cidadão morrer hoje é uma regra. Se o cidadão morrer pós-reforma é outra regra. Na regra pós-reforma, não há aposentadoria vitalícia, salvo se a mulher ou a esposa tiver mais de... Ou o marido, né, também, vale para o marido, se for a esposa que morrer, tiver mais de 44 anos de idade, e a metodologia de cálculo é diferente. Existe uma exceção para os policiais que dizem: se o policial falecer no exercício da atividade ou em razão dela, a pensão é integral e tem paridade. Gente, é difícil analisar na casuística, mas numa análise fria a gente há de se concluir o quê? Que é muito mais difícil o óbito do policial aposentado estar relacionado à atividade do que o da ativa. Não, veja só, não. Eu não estou falando daqueles casos clássicos, né? Onde o cara foi lá, perseguiu e se vingou. Eu estou falando do cara que o cara morreu por um infarto. O cara, você entendeu? Então, assim,
A ideia da norma não é essa. A ideia da norma é o seguinte: mataram aquele cara porque ele estava numa atividade policial, porque ele era policial. Aí dá integralidade e paridade. Esses casos são incomuns para os aposentados. A morte dos aposentados, ela tende a ser uma morte natural, ainda que decorrente do desgaste, mas ela tende a ser uma morte natural. Você falou assim, ó, não, mas acabou de acontecer 2, e quantos faleceram o ano inteiro? É nesse sentido que eu falo. Então, assim, é incomum. Pode acontecer? Pode acontecer. E aí vai ter que ver qual vai ser a interpretação que vai ser dada. Tá bom? O Walter Martins está perguntando, mas as regras para o abono permanência não são as mesmas regras para a aposentadoria? Por isso que eu conversei lá com o Luiz, né? A Edileuza você estava quando eu falei com ele? Então, a Edileuza estava quando eu falei com ele. Então, mas se precisa, eu acho que assim, até pode ser uma ação a ser perpetrada aí pelos próprios sindicatos, tentar uma uniformização de interpretação da CEPLAG com o MTPREV. O caminho para a CEPLAG eu já dei o caminho. Você sabe disso, né? Então, pronto. Eu tenho uma pergunta aqui que foi encaminhada para um delegado. Ele tem 51 anos de idade, 17 anos e 6 meses de polícia, 15 anos e 4 meses no Exército Brasileiro, e ao todo são 33 anos de contribuição. Como é que fica um caso como esse, Bruno? Qual que é a idade dele mesmo? 51? 51 anos. Tá, veja só. A interpretação não vai poder ser retroativa, então não dá para falar para ele direito adquirido, né? Porque ainda faltam 2 anos e meio para ele completar os 20 de polícia, né? Já que o restante que ele tem é exército. A partir do momento em que muda a interpretação, ele vai passar a ter ele já vai ter 32,5, e esses mesmos 32,5 vão ser considerados atividade policial. Então, o problema dele vai ser atingir idade, né? Qual a primeira regra que ele atingir idade? Aquela do pedágio, né? 53 anos de idade. Mas ele vai cumprir que pedágio? O pedágio é 0, porque ele já vai ter, quando contar o tempo dele, ele já tem mais que 30. 100% de 0 é 0. Tá? Mas no caso dele, hoje, é cumprir os 53 anos. Então, ele tem que aguardar. E sobre a aplicação imediata? Se a lei não tivesse, em caso de não haver uma lei estadual, aplica-se a federal. E aí? Não, mas caso? Isso não é, veja só, não é assim que está se comportando o fato do governo federal ter descido a competência. Vamos lá. Calma. O policial civil do órgão XYZ, esse primeiro policial civil é do Distrito Federal. Os demais são todas forças policiais federais. Estão acobertados por essa regra. Ou seja, ela ainda não se aplica no estado de Mato Grosso. Inclusive ela. Inclusive o parágrafo 1º. Ok? Prova disso é, como eu disse lá, o parágrafo garantia. Então, hoje, nós aplicamos a 51 sem usar a idade. Aí você fala assim, a ausência de regra estadual autoriza a federal para tentar aplicar o disposto no parágrafo 1º. Não é isso? Sim. Então, nós podemos começar a exigir idade. Porque não tem como aplicar só parte da regra pela omissão. A parte que a melhor aproveita. Entendi. Entendeu? Aplica-se a regra. A regra é o todo. E não é essa a interpretação. O entendimento é do parágrafo 2º. Enquanto não mudar a regra local, nós estamos usando as regras que estavam vigentes até 12 de novembro. É a Lei 51 sem idade, mas não podendo aplicar o entendimento de que as Forças Armadas entram. Tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ele completou aqui. Mas a norma constitucional não tem aplicabilidade imediata? Nesse caso, não, porque a União tirou os estados e municípios. Tá lá, vamos voltar aqui, ó. Se quiser, é que assim, não sei se acessa por aqui, mas pode checar aqui, ó. O primeiro policial civil é Distrito Federal,
O segundo, se eu não me engano, é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Não, até aqui, ó, Policial Civil do Distrito Federal, Polícia do Senado, Polícia da Câmara. Aí aqui no 144, 1 a 3, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e Polícia Rodoviária Federal. Os policiais civis dos estados estão excluídos. Então, esse artigo está claramente dizendo que ele não se aplica nos estados. Mas ainda que seja essa a interpretação, ok. Se a interpretação é essa, ele tem que ter 55 de idade. Porque não dá para dizer que a norma constitucional de aplicabilidade imediata é só o parágrafo. Tem que ser o caput também. Tá? Estão entrando os agentes penitenciários socioeducativos. Toda essa regra aqui é para o federal, só vai valer no estado a hora que for replicada aqui. A hora que for replicada aqui alcança também aqui os agentes penitenciários, tá? Bruno, para a gente fazer as considerações finais, acredito que a Edileuza vai fazer depois do encerramento, mas eu gostaria realmente de agradecer a sua presteza em esclarecer, até porque nós, enquanto categoria, a gente tem que conhecer para poder debater e cobrar. Hoje, nós sabemos qual a política adotada pelo governo do Estado, que é seguir a nacional. E eu concordo com a doutora Maria Alice no que diz respeito ao direito e ao tratamento igualitário. E nós entendemos que tratar o Estado de Mato Grosso com as condições de serviço, condições precárias, com as condições longínquas que nós temos, com a União, com a Polícia Federal e com a Polícia Civil do Distrito Federal, é no mínimo injusto. Isso daí não é justiça. Então, nós conhecemos agora o que o governo do Estado tem para nos propor e nós podemos agora lutar e buscar o apoio da Assembleia Legislativa, já que essa vai ser a proposta do governo do Estado. Eu gostaria de chamar a doutora Maria Alice aqui na frente. Doutora, por gentileza. Enquanto isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que o MTPrev está de portas abertas a todos. Às vezes a gente não consegue atender, mas que está corrido, mas sempre que chamam a gente tenta estar aqui. Estamos aqui para esclarecer. Como a gente disse, não tem pegadinha, não tem nenhuma vírgula. Nós estamos reproduzindo e aí tudo que foi falado é importante. E é importante lembrar o seguinte, que toda esta mudança que leva a esta celeuma, que leva a este argumento plausível e que, óbvio, vai ser um grande debate de diferenciação, ele surgiu no nosso mundo jurídico tem 20 dias. Porque até 20 dias atrás, a Polícia Federal era igual à Polícia Civil, era igual a todos. Tem 20 dias e vai ser um debate fantástico. Eu acho que esse é o grande debate que nós vamos ter da implementação da reforma aqui. Por hora, até por esse momento embrionário, 20 dias é muito pouca coisa para consolidar, a decisão de Estado foi: vamos seguir o que sempre foi feito durante séculos até mudar nos últimos 20 dias, reproduzir. Agora vem essa nova discussão. Olha, não dá para pensar em ter a mesma igualdade. É um novo debate que surge em consequência disso. E é um debate que tem que ser travado mesmo. Entendeu? A gente jamais, o governador, o presidente do MTPrev, jamais vai se furtar esse debate. Vocês têm os argumentos de vocês, o governo tem os argumentos dele. O que importa é isso aqui. A gente está aqui sempre conversando, discutindo as regras, vendo algumas deficiências de algumas situações que não são postas pela gente, são situações que já existem. Por exemplo, o caso do Proventos Integrais da 51, um problema desde 2014. Na verdade, em Mato Grosso ele é um problema de muito antes, porque se não fosse o mandado de segurança não teria existido. O mandado de segurança existe porque lá em 2004, 2005, o Mato Grosso tentou aplicar a média e por isso foi feito o mandado de segurança. E aí, em 2014, quando vem a aposentadoria específica da mulher, é uma nova roupagem jurídica de um problema que o Mato Grosso já tinha há alguns anos, tá? E a gente está aberto, debater, discutir, construir, essa é a nossa função. Qual que é a previsão do texto ir para a Assembleia Legislativa? Quinta-feira de manhã, às 8 da manhã, o Conselho de Previdência se reúne para decidir se aprova ou não.
Em sendo aprovado, aí é burocracia interna. É preparar projeto na forma que foi aprovada, redação, mensagem de lei. Aí é burocracia interna para encaminhar. Dizer que vai ser encaminhado 2 dias, 3 dias depois não dá, porque não sabemos nem se o Conselho vai aprovar. Não dá até para fazer, seria até um abuso falar, não, vai tal dia. Eu não posso dizer que... Olha, é uma decisão do Conselho. A doutora Maria está colocando aqui, tem uma posição de enviar parte, em vez de enviar toda a reforma, só aumentar a alíquota. Essa posição não foi passada para o MTPrev. A posição que nós temos o Conselho se reúne na quinta-feira e decide sobre a reforma da Previdência no Estado. Se essa vai ser a decisão do Conselho, se essa proposta vai ser apresentada lá, é outra história. Ou se o Conselho vai decidir, vai tudo, é outra história. Tá? Agora, hoje, o que nós temos quinta-feira, 8 horas da manhã, estaremos, ou como eu digo, 8 horas da madrugada. Quando que vai se tratar sobre a segurança pública? Porque agora, no texto, não tem nada que se refere à segurança pública. Primeira esfera de discussão, né? Com uma possível diferenciação. Conselho de Previdência. O governador apresentou uma proposta reproduzindo as normas federais. Como é que o Conselho vai falar de segurança se não tem um representante de segurança pública no Conselho? Boa pergunta. Vamos lá. Mas antes disso, o governador apresentou uma proposta reproduzindo as regras federais. 5 conselheiros pediram vistas. Tá? A composição do Conselho pela Lei Complementar 560, desde 2014, ela é uma composição paritária quem? O que se chama de patrão e o que se chama de servidor. Então, o servidor do executivo, ou melhor, o executivo tem representação pelo governador e um representante dos servidores, cuja escolha é feita pelos sindicatos, no caso, por intermédio do Fórum Sindical. Hoje não tem ninguém da Segurança Pública, mas o primeiro representante do Conselho de Previdência dos servidores do Executivo era um membro da Segurança Pública ainda que da Polícia Militar, mas era. Então, gente, a escolha não cabe ao Executivo. O Executivo nomeia aqueles que os servidores indicam. Gente, o Executivo nomeia quem os servidores indicam. Passou essa fase, ok? Que fase? A fase do Conselho. Pós isso... Nós nos perdemos na resposta. A gente quer saber quando vai ser tratado segurança pública e quando a questão da segurança pública vai para o Conselho e quando vai para a Assembleia. A questão da segurança pública já está no Conselho. A proposta foi entregue. A proposta está entregue há mais de 20 dias. Que é a mesma da União. O conselheiro representante dos servidores foi um dos que pediu vista. Ele vai trazer uma proposta diferente da segurança pública? Mas aquela PEC não tem nada que se refere a segurança tem, pública. Opa, se tem, inclusive, quais são os artigos que reproduzem. Então, aí. Agora, ter normas diferenciadas da segurança pública, o conselheiro representante dos servidores vai trazer? O governo tem uma proposta de reprodução integral. Primeiro foro de discussão, Conselho de Previdência. Segundo foro de previdência, de discussão, Assembleia. Agora, se a segurança vai fazer uma discussão em paralelo, eu não posso responder pelo governo com relação a isso. Porque a discussão com vocês, inclusive, é via Casa Civil, via governador do Estado. Hoje, o caminho normal a ser seguido. O governador apresentou a proposta dizendo, para a segurança pública não, para a Polícia Civil, os agentes prisionais e o pessoal do sistema socioeducativo, a diferenciação que vai ser feita é a mesma da diferenciação do governo federal. 5 conselheiros pedem vista, inclusive o representante dos servidores do Executivo. O que ele vai trazer, vocês podem me dizer mais do que eu. Eu não tenho como dizer para vocês, o conselheiro do Executivo vai trazer isso. Vocês podem me dizer, em tese. Passou pelo Conselho, a próxima etapa, teoricamente, é a Assembleia. Agora, é óbvio que nós não podemos ignorar o fato de que, por exemplo, a Segurança Pública se reuniu na Casa Civil. Nós estivemos lá junto, todos nós, e discutimos. Mas isso não é uma gestão do MTPrev chegar e falar assim, nós vamos fazer uma discussão com vocês em separado. Tá? Se vocês... e nós estamos juntos. O MTPrev não pode, ele discutir sozinho. A discussão é
uma discussão como um todo, como foi feito aquele dia lá na Casa Civil. E aí cabe a vocês. Hoje, para nós, o Conselho de Previdência, quinta-feira, é a primeira etapa da decisão. O que ele decidir que vai valer? A gente sabe que não, gente, porque tem... mas então o Conselho não vale nada? Vale, claro que vale. Mas é a primeira etapa. Existem outras etapas que todos temos que seguir. Tá? A minha política aí, Maria, a doutora pode fazer as considerações na Assembleia. Nós temos uma vantagem política na minha leitura. Que o que aprovar na Assembleia... Peraí, ó. Peraí. Fala, agora fala. Acho que deixa eu tampar o ouvido para não ouvir essa parte, né? Na Assembleia, se eventualmente aprovar, desde que a gente quer, uma coisa boa é que ele não volta para o governo por ser uma emenda constitucional para ter uma oportunidade de veto. E precisaria de mais votos ainda depois para reverter o veto. O que ele está dizendo é que no caso de emenda não cabe sanção. É promulgação direta pelo presidente da Assembleia. Então, a articulação política... Eu não ouvi essa parte. Você fala de estratégia e tal, eu não ouvi essa parte. Bom, gente, eu dou de uma maneira geral, assim, boa tarde a todos, né? Boa noite já, né? O servidor, de maneira geral, está sendo muito penalizado com essa reforma, né? De todas as formas. Só nos tiram direitos e estão realmente entrando, né, no salário, na vida de cada um, inclusive dos aposentados, porque vai haver aí um aumento de alíquota, né, ela já foi dita que vai ser 14%, né, vai aumentar 3%, então os aposentados todos, né, vão pagar muito caro por isso. Então, assim, a regra geral é fazer com que o servidor realmente seja endemonizado, né, não só no estado de Mato Grosso, mas tudo lá. Nós ainda temos uma válvula que nós temos um tratamento um pouquinho diferenciado nessa reforma nacional e temos uma chance, né, de discutir esse assunto aqui. E para isso nós estamos assim, muito unidos com o sindicato dos investigadores, dos escrivães e a Polícia Penal, né, já reunimos, agradecemos aqui ao Bruno, que por várias vezes já foi no sindicato dos delegados, já da informação, ele nos atende todas as vezes que nós procuramos, exatamente tirando as dúvidas, porque... muito difícil de se entender, né? Até como se calcula a idade, vê a dificuldade que se tem, a gente que está ouvindo aí, Edileuza, Maria Alice, Glaucio, eu, que estamos no dia a dia nesse embate aí, em todos os lugares, nós temos grande dificuldade para entender. Imagina quem está ouvindo hoje a primeira vez, né? Realmente é muito difícil. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos vigilantes. Tudo aquilo que nós pudermos fazer, lutar, nós vamos fazer para diminuir a perda do policial civil, né? E todas as carreiras da Polícia Civil. Nós estamos brigando institucionalmente, né? Nós vamos tentar reverter. Já conversamos com mais da metade dos deputados, estamos fazendo uma peregrinação na Assembleia, gabinete por gabinete, tentando exatamente colocar na cabeça deles essa diferença que está tendo, né, de tratamento nas polícias dentro do Estado e o dano que isso vai causar lá na ponta, no trabalho do dia a dia, no cotidiano, onde alguém é tratado de uma forma, alguém tem uma parte, né, tem uma transição de 17%, outra é 100%, mais idade, mais algumas coisas. Então tudo isso nós estamos levando exatamente para eles entenderem a nossa angústia e aquilo que nós merecemos e precisamos, e isso precisa ser resolvido. Tem que ser resolvido para que nós não tenhamos nenhum problema, Bruno, né? De convivência, de fazer realmente uma segurança que o povo merece, que sempre a Polícia Civil fez dentro do estado de Mato Grosso, né? Mas vamos à luta. Nós vamos morrer, mas vamos morrer atirando, vamos morrer em pé, né? Nós vamos fazer com que realmente nós sejamos ouvidos, né? Aquilo que nós conseguimos diminuir, parabéns para nós. A perda é certeza, né? Mas vamos diminuir, vamos tentar diminuir ao máximo, né, essa perda. E estamos aí na luta, vamos que vamos ver o que acontece, né? Tamo junto. Beleza. Gente, quando a gente entrou na polícia, quem está hoje, fez todo um planejamento para a aposentadoria, o que vai fazer após a aposentadoria, com a idade, com o tempo de contribuição, e de repente a gente é pego de surpresa com a nova regra, que quem está próximo de aposentar com uma idade abaixo de 52 anos ou de 53 anos,
acaba ficando chateado ainda com uma regra de transição de 100%. E realmente, como o doutor Lindomar falou, doutor Lindomar, Maria Alice, Glaucio, Davi, o Davi não está presente porque ele está em Brasília representando a gente numa reunião da Cobrapol. A gente tem peregrinado realmente na Assembleia Legislativa, falando com os deputados, falamos com grande parte dos deputados já, e independente do horário, né, doutora? Nós saímos de lá um dia, era quase 9 horas da noite, falando com os deputados, conversando e explicando a nossa atividade de risco, explicando que muitas vezes o policial sai e não volta para casa. E isso é tão difícil para a gente aceitar uma regra dessa forma, que está vindo do governo federal, e a gente realmente, nós não vamos ficar quietos. O que eu quero pedir para vocês, para todos nós, a briga não é de sindicato, a briga é da entidade. Quando tiver uma convocação do sindicato, compareçam. Vamos comparecer em massa. É o momento da gente mostrar a nossa força e não aceitar a perda dos nossos direitos. A briga não é de sindicalizado, a briga é de toda a entidade, é de toda a instituição, de toda a Polícia Civil. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, essa imposição que estão fazendo em cima da aposentadoria da gente. Então, atendam, por gentileza, atendam a convocação, que a legislação, a lei, provavelmente vai ser aprovada o ano que vem na Assembleia Legislativa, e nós todos estaremos lá, presentes, solicitando e reivindicando os nossos direitos, para que a gente não seja tão prejudicado como está sendo dessa forma. Tá? Eu só peço, mais uma vez, atendam a convocação do sindicato. Bruno, gostaria de agradecer. Do seu ser, pois é. Gostaria de agradecer, sim. Uma última consideração na frente do Bruno. A gente sabe até o prestígio e a importância até do posicionamento dele, pelo conhecimento técnico dele dentro do Estado, foi secretário de Estado também, e tudo leva em consideração. O que dói na gente, Bruno, não é contribuir um pouco mais, pagar um pouco mais do preço que todo mundo está pagando, seja na alíquota, seja no tempo e tal. É que estão elevando o patamar da aposentadoria policial no Brasil ao patamar da pior aposentadoria policial do mundo nos parâmetros. A maioria delas tem lá de 25 anos, 28, 30 de contribuição, já nem exige idade. Nós já estamos em 30 anos de contribuição, né? E já querem jogar para uma idade de 55. Então, quando pega a soma de tudo, nós estamos sendo elevados, e é isso que dói, e que nos motiva também na luta. Não é uma simples 2 anos a mais, ou uma alíquota a mais e tal. Porque a soma de todos esses fatores tem elevado. Segundo os parâmetros da ONU e comparando com os outros países, nós não temos aqui a melhor condição de trabalho do mundo, deve estar na média do meio para baixo. E estamos elevando a pior aposentadoria do mundo, na chance de aposentar, na remuneração, na morte, do que fica para a família. Mas o índice de criminalidade, de resolutividade da criminalidade do Brasil é melhor do que de outros países de primeiro mundo. Então, a condição de trabalho não, mas a... Só interferir numa ponderação. Eu não gosto de fazer comparações com outros países do mundo, principalmente o sistema previdenciário, porque outros países do mundo, eles partem de um pressuposto, mesmo nas forças policiais e nas forças armadas, inclusive nos Estados Unidos, onde as forças armadas são consideradas o ápice, né? Você tem lá no Japão os professores, nos Estados Unidos as forças armadas. Mesmo nesses lugares, essa comparação ela não pode ser feita de forma parcial. Quando você fala em requisitos, é um caminho a ser seguido. Mas a gente não pode perder de vista que hoje, pensando nas regras atuais, o Brasil ainda é o que devolve para seus servidores como um todo a maior taxa de retribuição em termos de aposentadoria. Por quê? Porque o que volta para o servidor é o equivalente a no mínimo 90% a 95% do que ele ganhava na ativa. Hoje, todos os países do mundo, você tem um percentual mínimo garantido muito menor. E um detalhe, o Brasil ainda é um dos poucos países do mundo que trabalha com regime previdenciário solidário. O que isso significa? Significa que, independente de você ter feito reservas suficientes, a sua aposentadoria será paga. Os países referência, e por isso eu não gosto da referência, ele trabalha com regime de cotas individuais.
Então tá lá, mesmo as Forças Armadas. Você poupou o suficiente para receber durante a sua vida e gerar a pensão para os seus dependentes, ok. Não poupou, quando você não perde o benefício, a queda dele é muito brusca, porque a garantia dele são valores muito pequenos. Isso aí são reproduzidos em filmes, em vários... Então, por isso eu não gosto dessa comparação. Tá? Estou colocando isso porque é importante, porque, como você diz, olha, em termos de aposentadoria, requisitos é o pior do mundo. Valor eu já não sei. Teria que fazer outra comparação. Agora, o que a gente precisa, e eu acho que o fundamental na sua fala, Alexandre, é o seguinte: o Estado de Mato Grosso não está fazendo nem menos, nem mais. Se há algo errado em tudo isso, ou certo, é o modelo Brasil, que nós estamos reproduzindo, que está há séculos, e que resolveram mudar nos últimos 20 dias. Tá? Não está certo, é você reiterar. Eu não. Reiterar. Houve uma injustiça e eu não corrijo a injustiça porque a injustiça foi construída a nível federal, mas vai ser executada a nível estadual. Porque quem vai pagar os policiais militares... Vai ser executado, foi bom. Quem vai pagar os policiais militares e que tem a possibilidade de corrigir o erro é os... Pois é, mas o policial militar, eu já nem entro mais na discussão, porque a emenda 103 não deixa a gente nem mexer. Se você quiser fazer uma regra. Se a gente quisesse hoje... Então, mas se você mandar, fala assim, ó, queremos, vamos dizer assim, você fala assim, queremos igualdade com os militares. Ah, quer igualdade? Então nós vamos mandar uma lei para os militares igualzinha de vocês, ao invés de mudar de vocês. Nós não podemos fazer. Porque é inconstitucional. Nós não podemos mexer no militar. O militar saiu da nossa esfera. Mas eu acho que o ideal seria o governo federal ter levado vocês para lá também. Não, eu entendo tudo o que vocês estão falando. Ele botou mão pesada. Ele só tratou como polícia, forças armadas, polícia militar e bombeiro militar. Agora, o governo estadual, ele tem condições de consertar esse malafé. Volto a dizer, a primeira esfera... Gente, volto a dizer, a primeira esfera dessa discussão, quinta-feira, 8 horas da manhã, no Conselho de Previdência. Vocês estão fazendo todo um movimento, vocês estão falando aí, e essa esfera vai continuar sendo discutida. Né? É óbvio, né? Agora, a primeira esfera, pelo menos eu acho que não tem reunião daqui para quinta-feira, né? Que eu saiba, não tem. Ninguém me chamou para nada, ninguém chamou a gente para nada. Então, daqui até quinta-feira, a primeira esfera é o Conselho de Previdência, às 8 horas da manhã. Daí para frente, é óbvio, o debate continua, avança e caminha, entendeu? Então, assim, é um caminho que a discussão vai continuar. Agora, hoje, o que eu posso falar para você? É reprodução. Gente, dúvidas a gente ainda vai ter. O Bruno vai passar a apresentação dele para a gente estar colocando no site. A gravação vai estar disponível no YouTube, no Facebook do sindicato também. A gente vai passar para a doutora Maria Alice colocar no sindicato, no site dela. E o Davi também vai colocar no site dele essa apresentação do Bruno. Muito obrigada, Bruno, por sua presença, por estar sempre de portas abertas para atender a gente. Muito obrigada. Gente, tem um coffee break aqui para a gente, tá? Um lanchinho para a gente, pelo horário. Estou muito com fome.